Se você é ainda estudante, aproveite o tempo ao máximo. Pense nos esforços de seus pais em mantê-lo no colégio. Se você não estudar, está malbaratando o dinheiro de seus pais. Aproveite o período escolar para aprender, e não apenas para passar de ano. Forme uma base de conhecimentos sólidos, que lhe garantam a vitória na vida. Paz profunda.